Olá, turma do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, estou gravando aqui a nossa aula, nossa videoaula, né, explicativa do assunto, da continuação dos conteúdos da nossa apostila, tá? Na aula passada nós vimos, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, falamos sobre os primeiros habitantes da Amazônia. Lembra que nós falamos sobre eles? Tá? Que foram os asiáticos, né? E aí nós vamos ver as três fases, né? Os três momentos de ocupação da Amazônia, tá? Como eu expliquei na aula passada. Só diminuir um pouquinho aqui. Então, a ocupação da Amazônia, né, há séculos atrás, né, há milênios atrás, ela teve, né, para a Amazônia ela está ocupada, como nós compreendemos e conseguimos olhar hoje em dia, né, ela teve aí três fases iniciais. E a primeira delas é a fase paleoindígena. Outra coisa, deixa eu falar para vocês. É importante vocês estarem olhando esse vídeo, tá? Porque nesse assunto das três fases da ocupação da Amazônia, não vai dar para mim colocar a imagem desse assunto, dessa parte do assunto na plataforma, tá? Então o assunto só vai ficar em vídeo explicado mesmo. Mas lembre-se que na nossa primeira aula, né, do terceiro bimestre, eu coloquei a apostila completa lá na primeira aula de estudos amazônicos, tá? Nesse mês de agosto, tá bom? E aí você pode estar vendo esse assunto por lá. Quem baixou a apostila, beleza, tá? Mas na aula de hoje não vai estar o print ou então a imagem desse assunto, tá bom? Porque ele é um pouquinho longo e aí não tem como fazer os cortes aí, que senão pode confundir aí a leitura de vocês. Então o assunto ele vai ser explicado somente em vídeo hoje nesta aula, tá? Então a fase paleoindígena, a população dessa época ela era um pouco numerosa, era dispersa, eram nômades, né? Ou seja, viviam andando em vários locais, né? E estava baseada na coleta de frutas e moluscos, na pesca e na caça. Tá? Então, isso era a forma de vida deles nessa época, tá? Na fase paleoindígena. Acredita-se que a ocupação paleoindígena da Amazônia ela tenha ocorrido por volta de 11,2 mil anos atrás. Tá? Por quê? Escutem só. Lá em Monte Alegre, né, vizinho ali passando o Almirim, no Pará, tá? Existem sítios arqueológicos, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para vocês. Sítios arqueológicos em Monte Alegre, no Pará, né, que você pode encontrar vestígios dos paleoindígenas, como restos alimentares, ferramentas feitas com lascas de pedra, madeira queimada de fogueiras, sementes, ossos de animais, cascos de tartarugas. Nas serras do Uerê, em Paiutuna e Orochi, há também uma grande quantidade de pintura rupestre feita com tinta colorida a partir do pó das rochas, né, que existia no local. Tá? E os desenhos, né, rupestres que ele fala é mais ou menos esse modelo, esse estilo aqui, que era encontrado em paredões, né, em paredes, em rochas de montanhas. Tá bom? Então esse foi o período da fase paleoindígena. Tá? Então não tinha, né, os povos que viviam aqui naquela época, eles não ficavam fixos no só local. Na verdade, eles ficavam sempre transitando em várias regiões. Tá? E sobreviviam, né, da caça, da pesca, da colheita de frutos que a própria natureza, né, na Amazônia os oferecia. Tá? Na fase 2, que é a fase arcaica, ela ocorreu por volta de 8.000 a 3.000 anos atrás. As populações indígenas estabelecidas ao longo do rio Amazonas, eles começaram a fabricar cerâmica. Aí a gente já vê aí a produção, né, de objetos. Tá? Essa prática ela se intensificou no final deste período. As técnicas utilizadas para decorar as peças de cerâmica eram as pinturas e incisão.
Algumas dessas peças apresentavam figuras geométricas nas cores vermelha e branca. Tá? Então, certas áreas do Baixo Amazonas, como Taipirinha, que fica próximo de Santarém, no Pará, apresentam sambaquis como exemplares de cerâmica deste período. Ou seja, essa é uma indicação de que os povos indígenas da Amazônia começaram a produzir cerâmica um milênio antes dos povos andinos. Tá? Então, antes mesmo dos Incas, né, lá no Peru, no Chile, né, antes desses povos aí que viviam, né, na América do Sul, tá? Os indígenas que viviam na Amazônia, eles já tinham essa cultura, né, de produzir cerâmica. Tá? Então foram os pioneiros. Né? Populações que habitavam a Cordilheira dos Andes, principalmente os Incas. Tá? Então, nos barrancos do rio Tapajós também foram encontrados artefatos produzidos por esses povos por volta de 10 mil anos até 6 mil anos antes. Sambaqui, em tupi, né, que é também chamado de tambaqui, significa monte de conchas, que são depósitos de materiais orgânicos calcários empilhados pelo homem ao longo do tempo, que sofrem a ação do vento, do sol e da chuva, tornando-se fósseis. Tá? Então, esses objetos, né, se petrificaram, digamos assim, ao longo do tempo, tornando-se, né, um material fóssil. Tá? Essa cerâmica que ele já produziu. Tá bom? Então, algumas sociedades elas estavam bastante desenvolvidas há 4 mil anos, as sociedades já da Amazônia. Tá? Então, quando se encontravam hierarquizadas, densamente povoadas, e se estendiam ao longo das margens do rio Amazonas. Né? Então já havia uma hierarquia, digamos assim, já tinha um chefe, né, da tribo, alguém que comandava. Tá? Então elas deixaram vestígios de materiais de suas práticas, né, que são os locais de terra preta indígena, tá? Principalmente nos arredores da cidade de Santarém. Então, todos esses objetos, né, restos de ossos, fósseis, tumbas, né, esses materiais que foram produzidos aí por esses indígenas na fase arcaica, tá, também é denominados de locais de terra preta indígena, tá bom? Terra preta indígena encontra-se sobre os diversos solos que são localizados onde viveram grupos indígenas pré-históricos. Só para vocês terem uma ideia, quando construíram, né, o IFAP, o campus do IFAP aqui de Laranjal do Jari, quando começaram a mexer no solo, né, para poder levantar o prédio do Instituto Federal aqui em Laranjal, também foram encontrados, né, restos de fragmentos, né, de cerâmicas indígenas, tá? E só que todo esse artefato ele foi para Macapá, mas como eu já trabalhei lá, né, eu conversando com a diretora do campus, ela está buscando recursos para que o campus ele crie um mini museu e traga esses artefatos aqui para o nosso município novamente. Né? Se ela fizer isso, é claro que será um ganho cultural muito grande para todos nós, né? Até porque os professores de história, ou de geografia, de biologia ou de estudos amazônicos, né, podem fazer uma incursão, né, levar os alunos até lá para poder conhecer. Tá? Então, é o resultado do acúmulo de materiais orgânicos gerados ao longo do tempo por essas comunidades, a terra preta indígena. Tá? Então, essa terra ela possui um alto teor de cálcio, carbono, magnésio, manganês, fósforo e zinco. E por essa razão, ele é extremamente fértil para a agricultura. Tá? Então, onde esses povos indígenas viviam, né, deixavam esse acúmulo de material orgânico e hoje em dia, né, a terra onde eles viviam é muito rico, né? Tem cálcio, carbono, magnésio, manganês, fósforo, zinco,
o que faz desenvolver atualmente, né, qualquer tipo ou forma de agricultura nesses locais, tá? E aí nós vamos ver agora, a gente viu aqui, né, a fase arcaica, que é a número 2, tá? E nós vimos aqui a número 1, a fase paleoindígena, tá bom? Agora vamos ver a terceira e última fase. Deixa eu só organizar aqui a visualização, que é a fase pré-história tardia, que ela ocorreu aí de 3.000 anos a 1.000 anos atrás, certo? Então, neste período, desenvolveu-se as culturas dos construtores de aterros artificiais. Aí a gente já vai ver aí um pouquinho, né, de uma certa plantação, agricultura, tá? Uma forma de subsistência mais centralizada. Artificiais em áreas inundáveis, que são chamados de tesos, na Amazônia. Tá? Vamos subir aqui. Em seguida, aparecem sociedades ainda mais complexas e hierarquizadas que fabricavam um tipo de cerâmica muito refinado. Tá? Então, por exemplo, os marajoaras, que estavam na ilha do Marajó, e os tapajônicos, que estavam na região de Santarém, todos, né, na região ambas do Pará. Tá? Então, a partir desses vestígios encontrados, né, no Marajó e em Santarém, né, dos povos antigos, que eles tinham pinturas rupestres, sambaquis, a terra preta e aterros artificiais, eles foram estudados pela arqueologia. Tá? Alguns pesquisadores podem afirmar que havia na bacia amazônica uma vasta e diversa rede de sociedades indígenas. Né? Então, existia uma presença muito forte, muito numerosa, né, dos indígenas há mais de 1.000 anos atrás aqui na nossa região. Tá? De acordo com o arqueólogo Eduardo Neves, é provável que existissem na Amazônia cerca de 5 milhões de indígenas antes da ocupação europeia. Tá? Então, antes dos europeus, portugueses, descobrirem o Brasil aqui por volta de 1500, tá? Fazer a colonização, né, por volta de 1500 em diante. Então, 1.000 anos antes, né, já existiu aí aproximadamente 5 milhões de indígenas. Tá? A arqueologia ela é uma ciência que estuda as culturas e os modos de vida do passado a partir da análise dos vestígios dos materiais que são encontrados nos solos. Tá? E aqui a gente tem, né, eu trouxe uma imagem para vocês, desses vestígios, né, que já foram encontrados aí nessa fase pré-histórica, tá, da Amazônia, onde já tem um trabalho mais refinado, né, dessa ocupação aqui, né, dos marajoaras, né, e dos tapajônicos. Tá? Esse aqui é do marajoara e esse daqui é uma arte tapajônica, tá certo? Então, essas populações desenvolveram uma rica diversidade cultural que incluía desde grupos nômades, de caçadores-coletores, e até de grandes aldeias de povos que praticavam a agricultura. Praticavam também a pesca de larga escala e a caça intensiva. Então, já havia aí uma certa organização social, tá? Na fase pré-histórica. Tá? Então também criavam animais e realizavam comércio e viagens de longa distância. Os indígenas da Amazônia pré-colombiana, eles tinham no cultivo da mandioca a base de sua alimentação. E entre os povos que formavam grandes aldeias estavam os tuxauas, que eram os guerreiros do rio Tapajós. A mandioca ela tornou-se uma base alimentar dos povos primitivos da floresta amazônica, porque ela apresenta várias vantagens em seu plantio e também na colheita. Tá?
Quais eram as vantagens? Primeira vantagem, que para cultivá-la é preciso apenas replantar um talo cortado. E a segunda vantagem de poder se plantar a mandioca é que ela pode ser plantada em qualquer época do ano e depois de colhida, ela pode ser armazenada no subsolo ou então até mesmo debaixo da água por vários meses. Tá? Então essa era a primeira, né? E a outra vantagem, tá? Então você pode cortar aí da mandioca vários talos aí. De um talo aí de 2 metros de mandioca, você pode produzir aí mais de 10 novas mandiocas, tá? E a forma de armazenamento dela também, tá? A, a terceira vantagem da mandioca é que a mandioca ela pode render várias colheitas, né, de tubérculos por ano. E a quarta vantagem é que, como muitas variedades são tóxicas, né, porque tem a mandioca e tem a macaxeira, tá? Então a planta ela tornou-se resistente aos insetos e também a certas doenças, tá bom? Então ela é um tipo de planta que ela pode se desenvolver em qualquer solo da Amazônia, né, desde que não seja alagado, tá? E ela é resistente a qualquer tipo de praga, tá bom? E quarto, né, na verdade que seria o quinto, que ela é rica em carboidratos, né, ou seja, ela dá muita sustentação ao corpo, né, muita energia, que fornece energia para o corpo. Tá? Assim, a mandioca ela permitiu que o homem primitivo amazônico ele evoluísse de coletor para agricultor. Tá? Então, nessa fase pré-histórica aí, a gente já vai ver aí o início da agricultura, principalmente da mandioca, né? Dos indígenas locais daquela época, tá? Na cultura, né? E na expansão aí do desenvolvimento da mandioca, tá bom? Vamos aqui para o outro lado. Aí nós temos aqui um pequeno texto, né? Os Tuxauas, eles eram guerreiros que dominaram o rio Tapajós até o final do século XVII, que foi a época do domínio europeu. Um dos centros dessa sociedade era a atual cidade de Santarém. Então os Tuxauas eles tinham poder sobre muitos súditos de aldeias, dos quais recebiam tributos. Eles contavam com uma grande força de trabalho, inclusive de escravos, o que permitiu a construção de barreiras de defesa, né, contra ataques de outras tribos, povoados. Também eles fizeram locais de culto, né, criaram canais e lagos, tá? Tudo isso com a mão de obra escrava, tá bom? Então os Tuxauas também estavam presentes na ilha do Marajó até o século XIV, numa área conhecida como Teso dos Bichos. Eles possuíam uma ordem social bem definida, na qual as mulheres eram responsáveis pelos trabalhos agrícolas e preparo da alimentação, enquanto os homens caçavam, guerreavam e praticavam atividades religiosas. Tá? Então havia uma certa distribuição de trabalho, cultura e religiosidade entre os Tuxauas. Tá? As pesquisas arqueológicas do século XX indicam que essas sociedades indígenas mais complexas, eles desenvolveram uma variedade de técnicas de uso da terra e também do enriquecimento do solo, que eram compatíveis com as condições naturais da Amazônia, tá bom? Então aí ó, já teve digamos assim, um desenvolvimento, digamos assim, tecnológico para a época, né? Para tornar o solo mais fértil, porque nós já estudamos, né, que o solo da Amazônia ele não é fértil, tá? Então essas sociedades conseguiram se adaptar à vida em cada um dos habitats amazônicos. Quais eram esses habitats? Florestas ao longo dos rios e lagos, planícies alagadas de várzea, né, eles também se encontravam nessas regiões, e matas de terra firme, eles também estavam presentes nessas regiões. Tá? Então, portanto, a paisagem da região vista pelos primeiros exploradores europeus no século XVI não era apenas um produto da natureza, mas também o resultado do manejo humano ao longo dos milênios. Né? Então, quando os europeus aqui chegaram para colonizar, viram que a terra estava fértil
em que tinha produção, né? Mas eles pensavam que aquilo era uma coisa natural da natureza. Na verdade, foi os indígenas, né, os antepassados, né, que já viviam aqui antes, que já fizeram todo este preparo. Tá? Entretanto, essa prática milenar indígena passou a ser afetada após a chegada principalmente dos espanhóis e portugueses na região a partir do século XVI, né, por volta de 1500 em diante. Tá bom? Aqui eu trouxe uma imagem, não dá para ver muito bem, porque ela é uma imagem da internet, então fica muito embaçada, mas ela mostra a evolução dos indígenas na Amazônia ao longo do tempo. Tá? Bom, a atividade, né, como eu falei para vocês, ela tem 8 questões. Tá? Começa aqui, tem a primeira questão, aí vem para cá, e eu já bati um print dessa atividade, a atividade já está na plataforma, tá? Você vai passar para o caderno e responder, tá bom? Somente o assunto que não vai estar lá, porque ele é um pouquinho longo e não tem como ficar batendo vários prints, né? Que senão vai confundir a cabeça de vocês, tá? Então vocês têm que olhar o vídeo direitinho, né? Fazer um pequeno resumozinho aí de cada fase paleoindígena, né? Por exemplo, na fase paleoindígena, os povos que viviam, né, falando rapidamente aqui, eles eram nômades, eram baseados na coleta de frutas e moluscos, na pesca, na caça, tá? Foram encontrados ali principalmente em Monte Alegre, né? Também próximos das serras, né, ali de Hererê, Paituna, Aroxi, tá? Na fase arcaica aí, a gente já vê aí esses povos indígenas a produzir cerâmicas, tá? Com algumas pinturas de incisão, né? Principalmente com formas geométricas, né? Com figuras geométricas nas cores vermelha e branca. Tá? E também nessa segunda fase, né? Na fase arcaica, aí, a gente tem os locais de terra preta, né? Que eram os sedimentos deixados, né? pelos indígenas, tá? Que continha, né, se torna, digamos assim, se tornou um local, uma terra, um solo bastante fértil, né, com cálcio, carbono, magnésio, manganês, fósforo e zinco, que se tornou ideal para a agricultura. E aí na fase pré-histórica tardia a gente já vai ver aí uma certa organização social mais avançada, né, com a utilização aí da técnica, né, de cultivo da mandioca, tá? Nas populações que viviam, né, nos indígenas aí que viviam na Amazônica nessa fase, tá? Principalmente os Tuxauas, tá bom? E se expandiram ao longo do rio Amazonas, tá certo? Bom, gente, nossa aula fica por aqui por hoje, tá? Não esqueçam de fazer atividades, tá bom? E postar na plataforma, que, como vocês sabem, vale presença, né? E também vale ponto, tá? Tchau, tchau, forte abraço e até a nossa próxima aula.